Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, eu quero falar hoje a respeito de intimidade. Intimidade com Deus, tá? E também nós vamos falar a respeito dos 4 níveis de intimidade com Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, tá? Eu quero ler com vocês lá em Ezequiel, capítulo 47, e o versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, tá? Aquele homem saiu para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pela cintura. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amados, sobre o que nós estamos falando hoje? Estamos falando a respeito de intimidade com Deus, tá? Existem níveis de intimidade com Deus, Sabrina? Existe, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom, amados? Essa parte aqui que nós lemos, uma introdução, né, a respeito desse conteúdo que nós vamos desenvolver, né, agora, o que é que nós podemos tirar? Amados, nós vemos aqui que Deus media a água e depois o profeta entrava. Ou seja, não entre em águas que Deus não mediu. Não entre em lugares desconhecidos, em coisas que você ainda não conhece e que o Senhor não abriu para você. Entendeu? Porque quando você quer experimentar o mistério de Deus na sua vida, né? Primeiro você tem que se achegar a Ele. É Ele que vai abrir esse caminho para você. Entende? Então é perigoso você entrar numa água que não foi Deus que mediu ela para você. Por quê? Por que Deus mede essa água? Porque Ele sabe qual é que é a tua maturidade espiritual. Deus não vai te dar alguma coisa, assim, algum mistério, alguma coisa, algum dom, algum talento, alguma coisa que seja para a edificação do reino, para o crescimento, né, da obra de Deus, se você não está preparado para receber aquilo ali ainda. Preparado em que sentido, irmã Nizara? Espiritualmente falando. Maturidade espiritual, aleluia. E isso é Deus que sabe. Qual é o nível de espiritualidade que nós temos, tá? Outra coisa, amados. Não fique estacionado numa única fase. Tu viu ali que o profeta, Deus mediu para ele, ia até o tornozelo a água. Depois Deus mediu de novo e ia até o joelho. Depois mediu de novo, já ia até a cintura. E depois ele tinha que entrar a nado. Entendeu? Então, amados, Deus tem sempre níveis maiores de mistério, de sobrenatural, né? Para nós, para os seus filhos, ele sempre tem níveis muito maiores de intimidade com Deus. Aleluia. Só que o que você precisa fazer? Você precisa buscar essa intimidade com Deus. E você precisa esperar Ele medir essa água. Para que você possa entrar nessa água. Para que você possa entrar nessa água com solidez, né? Não você vai entrar numa água que você não conhece. Num plano que seja desconhecido, né? Não, você tem que entrar naquilo que Deus mediu para você. E ir crescendo aos poucos, em graça e sabedoria, com humildade na presença de Deus. Tá bom, amados? Nós vamos falar hoje a respeito também dos 4 níveis de intimidade com Deus. Vocês viram aqui que são 4 níveis, né? Água até o tornozelo, água até o joelho, água até a cintura e água que teria que passar a nado. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui a respeito de intimidade com Deus. A respeito das águas que saem do trono de Deus, tá? Que são águas termais. Águas que curam, que levantam, que restauram, que fortalecem.
Aleluia. Mas como assim irmanizar águas termais? Amados, chega um profeta e diz que tem fogo debaixo do trono de Deus. Chega outro e diz que tem água. E daí como que vai entender uma coisa dessas? São águas termais. São águas que curam. Você já foi fazer algum tratamento de saúde? Nessas cidades onde tem águas termais ali? Então, amados, são águas curativas. E do trono de Deus saem águas. Águas termais. Águas que curam, aleluia, o seu interior, que levanta, que fortalece, que restaura, aleluia. Essas são as águas que saem do trono de Deus. E nós temos 4 níveis dessas águas que nós podemos mergulhar. E é isso que nós estamos falando hoje aqui. Água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pela cintura e água que tem que nadar, né? Água que não dá pé, como diz, né? Tá, amados? O que é que nós podemos tirar disso? Amados, ficar à margem do rio, olhando as outras pessoas mergulhar, não vai dar a você intimidade com Deus. Mas às vezes eu preciso de uma oração, irmanizar, aí eu vou ali e peço uma oração ali pro pastor, ou pra uma irmã, ou no círculo de oração, e tá bom pra mim. Amados, ao invés de você usufruir da intimidade que as outras pessoas têm com Deus, por que você não decide ter uma intimidade sua com Deus? Aleluia. Experiências suas. Aleluia. Não fique na margem do rio. Venha comigo, vamos mergulhar no rio do Senhor. Aleluia. Olha só. Não fique estacionado. Depois que você vem, mergulhar nesse rio, que você entra nessas águas, não fique estacionado. Amados, Deus sempre tem mais para você. Sempre. Sempre tem. Irmanizar, mas eu acho que eu já cheguei no maior nível de espiritualidade. Amados, Deus sempre tem mais para você. Sempre. Os mistérios de Deus são infinitos. Entende? Tem mais mistérios entre a terra e o céu do que nós possamos entender, que nós possamos compreender, que nós possamos vivenciar. Entendeu? Deus tem muita coisa boa para dar para você. Tá? Outra coisa. Existe uma diferença muito grande entre você surfar em cima da água e você mergulhar na água. Tá? Irmanizar, eu tô entendendo o mistério, mas eu quero muito que o meu trabalho seja reconhecido, eu quero levar para muitas pessoas, eu quero fazer a obra de Deus. Amados, Deus também quer isso. Quer que o reino dele seja propagado para muitas pessoas. Mas, amados, por que ao invés de surfar, você não mergulha? O que é isso, irmanizar? Quando você mergulha, você tem intimidade. Quanto mais intimidade você tem, maior é o nível de poder, de espiritualidade que você tem na sua vida, aleluia. Mais dons, mais talentos, mais mistérios Deus desce na sua vida. E isso você só adquire, amado, quando você mergulha. O mergulhar é onde ninguém vê. A intimidade com Deus não é uma hora de culto lá na igreja. Intimidade com Deus não é ir cantar um louvor lá na congregação. Irmanizar, mas isso também faz parte. Faz parte. Vou lá fazer meu culto e adoração a Deus. Faz parte também, tá? Amados, mas intimidade com Deus é quando você mergulha. É lá no seu quarto. É lá no seu cantinho da oração. Aleluia. É lá naquele cantinho onde ninguém vê. Onde é só você e Deus. Onde você coloca lá as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, aonde você aprende com o Senhor, aleluia, aonde você mergulha nas águas de Deus, aleluia, e aonde ninguém vê, aleluia, é só você e Deus, é intimidade, aleluia, por isso que já diz, intimidade, é escondido, é separado, é no íntimo, aleluia, venha mergulhar comigo nas águas do Senhor. Vamos descobrir os mistérios de Deus. Então, para as nossas vidas. Nós estamos falando agora a respeito dos 4 níveis de intimidade com Deus, tá? Que seria água pelo tornozelo, água pelos joelhos, água pela cintura e águas que nós temos que passar a nado, tá?
Nós estamos falando agora, então, a respeito do primeiro nível, que seria a água pelo tornozelo. O que seria esse momento, né, dessa água pelo tornozelo? Amados, esse é o momento que você aceita Jesus. É o primeiro contato que você tem, né, com ele. A irmã Nizara, uma amiga minha me convidou, fui no culto, quando terminou o culto, o pastor chamou o pessoal pra frente, quem quisesse aceitar Jesus podia aceitar, eu aceitei, né, eu achei super bacana essa experiência e tal, só que eu não quero entrar na comunhão, não quero frequentar uma igreja, eu só quero de vez em quando ter algum contato com Jesus, ou seja, você está parcialmente com ele, de vez em quando, né, você tem alguma experiência. Nesse período, amados, nós somos levados por qualquer coisa, né? Por quê? Porque nossa fé não está sólida ainda, nós não estamos alicerçados em Deus, né? Tá? Então, nesse período aí, qualquer coisa, né, nos desvirtua, nos tira o nosso foco de Deus, né, principalmente, porque nós não estamos firmados. Por quê? Porque nós não fizemos nenhuma renúncia, né? Nós só queremos estar com Deus parcialmente. De vez em quando eu vou na igreja, né? Tá bom, amados? Esse é o primeiro nível. Agora o segundo nível. Água na altura do joelho. O que seria essa água? Na altura do joelho. Essa é a fase, amados, que a gente chama de primeiro amor. Fase da euforia, né? Nossa, a gente quer ter experiências sobrenaturais, a gente quer falar em línguas, a gente quer, né, assim, a gente quer se aproximar de Deus, a gente quer buscar Deus, a gente faz isso, inclusive, né? A gente busca por experiências, entendeu? Tipo assim, a gente começa a fazer bastante campanha, sabe esse período que a gente faz bastante campanha de oração, eu tenho campanha lá naquela igreja, eu vou lá fazer uma campanha lá, são 4 quarta-feiras, vou fazer essa campanha, né, a fase da euforia. Essa é a fase que nós estamos buscando alguma coisa no Senhor, né, porque Deus sempre permite algo para nos aproximar dele, entendeu? Então, o que acontece? Nesse período, você começa a buscar a Deus. Mas você busca, não é para ter intimidade com Deus. Você busca porque você quer alguma coisa, você quer uma bênção, você quer alguma... você está buscando alguma coisa, né? Você deseja alguma coisa. E aí você começa a buscar o Senhor e você começa a experimentar esse sobrenatural de Deus. E Deus permite que isso aconteça na sua vida. Por quê? Porque isso faz com que você se aproxime dele. E o que mais Deus quer é que nós nos aproximemos dele. Ele quer que a gente se aproxime dele, irmã Nizara, quer. Deus quer ter intimidade conosco, Deus quer ter amizade conosco, tá? Ele quer ser nosso amigo íntimo, né? Intimidade, o que é que diz? Íntimo. Pessoa que busca no secreto, né? Que conhece coisas ocultas da outra pessoa que os outros não sabem, né? Que são da intimidade daquela pessoa. Mas Deus conhece, entende? Então, ele quer viver isso com você. Ele quer que você seja íntimo dele. Aleluia. Tá? Esse é o segundo nível. Nós vamos falar sobre todos os níveis. O primeiro nível, que é a água pelo tornozelo. O segundo nível, que é a água pelos joelhos. O quarto nível, que é a água pela cintura. E o terceiro nível, que é a água pela cintura. E o quarto nível, que é a água que você tem que nadar, tá? Agora, então, nós falamos a respeito dos 2 primeiros níveis, tá? Que é água até o tornozelo e a água até os joelhos. Então, pessoal, nós estamos falando a respeito dos níveis de intimidade com Deus, tá? O primeiro nível, que seria água pelos tornozelos, o segundo nível, água pelos joelhos. E agora nós vamos começar a falar a respeito do terceiro nível, que é água pela cintura, e do quarto nível, que é a água que você tem que mergulhar nessas águas, tá? O terceiro nível é o nível de obediência. Você vem para a comunhão, você começa a viver uma vida, né, com Deus, você começa a experimentar do sobrenatural de Deus, você começa a obedecer à voz do Espírito Santo, né?
você começa a ter uma vida de dependência no Senhor, já não é mais qualquer vento te leva para lá e para cá, né? Você já tem uma estrutura, você já está firmado em Cristo. Porém, né, o que é um pouco delicado nessa fase são as lutas, as provações, os desertos, os vales, né? Às vezes por causa de um problema ou de até alguém te fere, né? Alguém faz alguma coisa para você e aí você se desgosta com aquilo ali e toma uma outra direção, né? Perde o foco da direção de Deus, aquilo que Deus deu para você como direção, né? Como norte para você seguir, entendeu? E isso é muito comum nessa fase, né? É uma fase em que você está alicerçando a sua fé, você está tendo experiências com Deus, né? Mas você ainda não está mergulhado, você ainda não está imerso totalmente nas águas, né? Então, em função dessas dificuldades aí que você passa nessa fase, né? Que são provações, inclusive, da sua fé, algumas vezes você sai fora da rota, sai fora do caminho, né? E começa a fazer algumas coisas, às vezes de acordo com o seu pensamento, né? Não de acordo com aquilo que Deus tem e Deus quer para você, tá? Aí depois, amados, do terceiro nível vem o quarto nível, tá? Nível em que você está totalmente imerso no rio do Espírito Santo. E ali você vai nadando, né? Na presença de Deus. Ali você encontra a plenitude em todas as áreas da sua vida. Ali é o momento em que você tem a dependência total de Deus. Entende? Você não interfere. As suas decisões são tomadas baseadas naquilo que Deus orienta você. Você não tem nenhum vento que te leva para lá ou para cá, entendeu? Você está alicerçado em Deus, entende? Você está vivendo o sobrenatural de Deus, você está na dependência total de Deus, você anda totalmente por fé, né? Tudo que você vai fazer, você é guiado pelo Espírito Santo, né? É um momento, assim, eu acho que de maturidade, né? Espiritual plena na vida do cristão, tá? Que é o momento que você não se deixa levar por vento nenhum, né? Irmã Nizara, não pede mais oração, não se sente autossuficiente? Não é assim, né? Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais humildade você tem. Porém, não é qualquer vento, né, que te leva para lá e para cá, porque você está alicerçado. Você sabe quem é o Deus que você serve, você sabe o que Ele tem para você, você sabe quando é Deus que está falando contigo, você sabe quando não é Deus que está falando com você, você sabe de que forma você vai agir, né, diante das situações. Então, de acordo com esse quarto nível, né, que seria o nível que a água bate acima da cabeça, que você tem que nadar, né? Esse é o nível que eu entendo como o nível de maturidade, o maior nível de maturidade na vida do cristão, né? Maturidade espiritual. Tá bom, amados? Vamos buscar a maturidade espiritual? Vamos buscar, amados, esse nível de intimidade com Deus? Não é fácil passar por todas essas fases, né? E chegar no quarto nível. Mas depois que você chega no quarto nível de intimidade com Deus, nada mais te abala. Nada mais à sua volta faz com que você fique nervoso. O mundo tá virando de perna para cima, às vezes à sua volta. E você tá tranquilo, porque você sabe, aleluia, que Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Vamos buscar, amados, essa intimidade com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida e abençoe a todos nós. Uai, seu app de vídeos curtos.